comecei a desenvolver este projeto um bocado completamente individual a solo, havia aqui umas questões que para mim eram importantes experimentar em termos de cinema, que era, para já, o cinema não ser uma prática industrial, ser uma prática artesanal, feita à mão, por mim. Portanto, e foi a primeira vez que eu peguei na câmara, ou que eu trabalhei com a câmara, porque eu, quer dizer, eu tenho uma formação em montagem e realização, e trabalhei sempre com diretores de fotografia, e, portanto, nesta vez fui eu que peguei na câmara. Também queria fazer do cinema uma prática assim um bocado diária, ou seja, como parte da minha vida, ou seja, eu vou ali para a casa da minha avó, vou filmar, é como se fosse, é uma espécie também de um estudo de cinema, aquele espaço, e é um espaço também de vida, e portanto queria um bocado ter essa, no fundo, essa experiência diferente, não é? Não ser uma coisa, agora vamos filmar um filme, ok, temos estas semanas, tem um mapa, não, era uma coisa que, não, eu hoje acordo e vou fazer um bocadinho do filme. Quer dizer, havia dias que não acontecia nada, havia dias que acontecia muito, era muito irregular, mesmo as minhas visitas não tinham, era também era no espaço de outros projetos, não é? E portanto não havia propriamente um calendário, ao longo de 3 anos, como eu disse no início, e pronto, só também, para fechar um bocado essa coisa do processo, pode ser interessante, era também a questão de que eu ia filmando e ia montando um bocadinho as sequências à medida que ia filmando, ou seja, de certa maneira, depois também, enquanto eu filmava, eram coisas do imediato e isso, mas depois havia uma reflexão que fazia em casa e depois também vinha com essa reflexão já feita para as novas filmagens e para as novas coisas. Portanto, foi um trabalho em paralelo. Desenvolveu, regresso ao início, a questão da melhor crítica ao Gipsofila, ser o Gipsofila, que eu agora estava a rever, e uma questão que, uma das múltiplas tensões, no sentido produtivo do termo, do filme, é esta questão de uma espécie de estado atual, não chega a dizer, não é? Do estado de ansiedade contra o estado paciente, não é? Que deriva também da sua sabedoria, viver o tempo de outra maneira. E era isso que, por um lado, se isso não dispõe mais, então há uma vulnerabilidade, um bocadinho como tu dizes, que é à volta, à procura não sei bem do quê, e o filme não é isso também, não sei bem. Mas por outro lado também é uma aventura e uma descoberta, não é? Uma espécie de uma temporalidade qualquer que se calhar não encontrarias dentro de uma maquinaria pesada de cinema. Eu perguntava como é que jogavas com estes dois estados? Quer dizer, não é uma coisa, ou seja, não era uma coisa, agora a gente está a ver e refletir, a posterior não é uma coisa, era mais natural e espontânea na prática, ou seja, porque havia uma vontade minha de, se calhar, pessoal, de me isolar e de me fechar num espaço e aquilo para mim era o espaço que eu queria estar e viver coisas. E ao mesmo tempo veio a câmara pegar aquele espaço da câmara. Não, quer dizer, não sei, a questão do volume, eu tenho muitas, agora como tu olhas para ti mesmo, eu tenho uma, eu acho que depois, nesse sentido, há um lado que eu trabalhei depois muito estas imagens na montagem e, quer dizer, eu própria rio de mim mesmo e das polícias que eu digo, ou das... Há uma frase que sempre eu ouço dizer, aquela frase que só, meu Deus, porque mas eu acho que isso também era uma coisa que eu queria um bocado explorar e que era importante para mim, porque, quer dizer, o cinema na minha vida não tem que ser duas coisas antagónicas ou compartimentadas, podem coexistir. E a mim, por acaso, na minha vida, na altura, eu acho que também era um bocado impressionada sempre que eu fazia um projeto, enfim, para mim, ou para outro organizador, obrigava-me a sair da família, a deixar a minha vida em suspenso durante todo o período de filmagens. E se calhar estava um bocado também cansada dessa dinâmica pessoal minha, de trabalho, e queria, não, o cinema e a vida podem coexistir, pode ser uma coisa que pode se criar uma harmonia, não sei, e nesse sentido era importante para mim explorar isso, mas quer dizer, não sei se estou a responder bem à tua questão, mas eu tenho assim um próprio olhar, eu não sei se é da minha
ser de montagem, ter trabalhado depois muito, também vejo-me, se calhar, não, quer dizer, identifico os momentos que estava a viver, identifico as situações, mas não, também não é coisa, ou seja, também não me interessou nunca ser uma coisa biográfica ou ter uma narrativa de A mais B e aconteceu aquilo e agora há um momento marcante. Aliás, foi outra das coisas que era importante para mim é que o filme fosse, de certa maneira, livre disso, de uma narrativa ou de um, sei lá, de um plot point que de repente há aqui uma revelação e tudo. Enfim, não, eu queria que fosse um filme que pudesse também realmente ser editado pelos espectadores de uma forma livre e que não tivesse preso a um mecanismo narrativo forte. Há uma coisa que para mim é altamente interessante e tem sido produzido para pensar no filme, que é, e para mim foi altamente surpreendente, mas agora penso, e não é, que este filme tenha nascido num contexto académico de mestrado. E depois eu pensei que acho surpreendente que tu tenhas, e eu gostava de perguntar se pensaste, e porquê é que pensaste assim, que é questionar, portanto, quer dizer, questionares a tua relação com o cinema a partir do microcosmos, dessa relação tão pessoal, tão íntima com a tua avó. Porque é que achaste que ias encontrar aí uma espécie de, quer dizer, de alguma maneira, as perguntas e as respostas, ou só as perguntas, sobre essa relação, por assim, entre aspas, teórica do cinema. Mas, no fim, estás cheio de questões de imagem e som. Sim, tá. O filme é uma questão E de há um imagem e trabalho som. que é construído também Pois é, isso que eu da ia montagem. Mas há um lado que acho que tem a ver, não sei, houve um momento que eu também, no fundo, se calhar, questionei a minha relação com o próprio cinema. Fazer cinema e como fazer e que relação é que eu queria ter mesmo. E se calhar ao questionar isso veio naturalmente também um lado de questionar a minha relação com a vida e de certa maneira, sim, esta relação que eu tenho com a minha avó é uma relação única e muito especial e ou seja, as coisas de repente estão ligadas. Eu também, ou seja, a questionar como é que eu quero trabalhar no cinema, ver o cinema, experimentar o cinema, está ligada à vida e a vida, de certa maneira, há uma identificação muito grande entre mim e ela, não é? Eu sinto um grande projeto nela e eu sinto que ela, de certa maneira, também se projeta em mim e há uma cumplicidade única que eu não tenho com mais ninguém, enfim, desta forma na minha vida e, portanto, era com ela que me pareceu que era o sítio e também tinha um lado disso, de me querer isolar e de fechar uma espécie de meu estúdio para trabalhar e de explorar sons, imagem e coisas, para descobrir, é uma experiência mesmo, há um lado de experimentar o cinema na prática e fazendo e tendo descobrindo um bocado pouco a pouco, não ser uma coisa de realmente ter um calendário e as tens que filmar 10 filmes, ter também um tempo de vida no cinema, ou seja, o filme também foi filmado por estes 3 anos porque na verdade não havia nenhuma, quer dizer, havia uma pressão de acabar a tese de mestrado, mas tirando a tese de mestrado, pronto, podia ser assim mesmo. Na verdade não havia uma pressão, qualquer produção, para terminal, né? E termina de uma forma natural, quer dizer, não houve assim um acontecimento, ok, está, acabou, tenho que passar para fechar a montagem e de alguma maneira eu queria um processo de experimentação, um processo natural e o tempo passa também estar, não só viver o tempo presente, ou seja, ser algo que vivia-se no presente, não ser uma coisa de, como estava a dizer há bocado, biográfica, não sei o quê, ser algo que se vivia no presente, mas também algo que o tempo passa e isso também marcar um bocado o que é filmado. Todas as questões de cinema foram, de alguma maneira, a partir de certa altura, foram provocadas por ti? Ou, por exemplo, todo o diálogo, que é um diálogo que tem um certo sabor a espontaneidade própria da vida, não é? Mas eu perguntava-te se houve, temos falado muito em construção, como montador, vamos falar desta coisa do filme que no fundo é um filme pensado no contexto de tese. E a questão que eu perguntava era se estas questões, até que ponto é que alguns dos diálogos que eu peço aqui foram construídos, ou há uma ideia
ser espontâneo, quer dizer, parece que tudo é de experiências espontâneas e isso, e depois é trabalhado na montagem nessa fase, mas algumas coisas, outras. Mas depois há uma estruturação realmente do filme, há temáticas que vão surgindo e aparecendo, e coisas, há certos jogos que faço depois da montagem. Mas há uma coisa engraçada que depois eu também percebo um mecanismo de tese que eu pus em questão era que a certa altura senti que nós, apesar da nossa espontaneidade da câmara e das coisas, aliás, eu incomodo mais com a câmara da minha avó, é engraçado essas coisas. E denuncio mais a câmara própria e faço aquela coisa que dizem, não olhes para a câmara, eu olho muito para a câmara. Mas há uma coisa curiosa para mim que depois me apercebi, que era que, apesar de tudo, havia conversas que se repetiam, mas até era natural, era coisas que voltavam de volta e meia e que aconteciam da mesma maneira, ou muito parecido. A certa altura estava a ter uma sensação que nós estávamos mas de uma forma espontânea, sem ser provocado propriamente. Nós voltávamos às mesmas conversas e tentávamos reencená-las de maneiras diferentes. E então, às vezes, houve certos momentos que eu tinha 2 ou 3 versões, não eram textos e não eram do mesmo dia necessariamente, mas foram momentos que nós voltámos a eles mais tarde. E achei curioso essa coisa da reencenação do real por nós próprias e já ser uma coisa que aconteceu de uma forma natural. É interessante dizer cada casa como estúdio. É um lugar de oficina. Não, é como se fosse um artesão, tu vais lá e fazes uma coisa, depois vais no outro dia, ser um trabalho também, ser uma coisa de trabalho, uma coisa diária, quer dizer, vais lá hoje, vais lá, depois continuar o trabalho e não estar assim presa a constrangimentos de produção, principalmente. Sim, porque normalmente, eu falando até com outras pessoas, vi um filme e é assim, oferto falar com outras pessoas e ver diferentes olhares, isto eu acho que esse ponto de vista é prodigioso. E era muito interessante ver que algumas pessoas falavam, usavam termos como voyeurismo ou enfocavam, por exemplo, realizadores ou realizadoras do cinema mais voyeurístico e por aí fora, portanto, puxavam para uma direção mais pessoal, do autorretrato e por aí fora. Mas é interessante ver como, ao mesmo tempo, há uma dimensão claramente construída, até reflexiva, até de tese, e acho que sempre descobrir, nunca é um bocado, há sempre 2 lados, não é? Há sempre estes 2 lados a acontecer. Muitos diálogos são sobre questões de som e de imagem, não é? E é interessante ver como a tua avó é retratada aqui como pessoa, não é? E ao mesmo tempo também dá indicações de realização e envolve-se e o processo que desaparece. Não é? Esta coisa da vida envolve o cinema. Eu acho que a minha questão era. Sim, havia um lado de partida, não é? Sim, só. Exato. Eu perguntava-te se estas 2 dimensões, de novo, procuravas uma espécie de espaço intermédio entre estas 2 dimensões ou não? Um bocado, sim. Não, no fundo, para mim, quer dizer, o cinema, ou o meu interesse em trabalhar em cinema, fazer cinema, está muito ligado ao humano, não é? Às pessoas. E nesse sentido, sim, fazer filmes é provocar um encontro entre alguém, o realizador, e outra pessoa e construir algo desse encontro. E aqui, pronto, foi completamente uma experiência completamente diferente para mim, porque, pronto, realmente percebi muito rápido, não foi logo, que eu teria que estar implicada também à frente da Câmara, não poderia manter o meu lugar de realizadora invisível, como já tinha feito nos documentários. Aí teria que estar implicada, teria que estar em quadro, com outra pessoa, a partilhar assim, nesse sentido, não, era muito importante para mim esta coisa de explorar o encontro de uma forma mais radical, de uma forma mais concreta, de eu própria dar a cara, de certa maneira. Mas esse papel com a realizadora da tua avó foi inesperado ou não? Ou era uma coisa que já antecipava? Calma lá, não.
é sobre a tua avó, mas não é, a tua avó não é um objeto passivo, não é alguém que se implica de fora. Sim, ela tem, mas isso. Estás a ver isso já? Quer dizer, não estava. Quer dizer, não sei. Não estava a. Quer dizer, o empenho dela no filme e a relação dela com o filme, ao princípio até foi algo. Quer dizer, não foi estranha, na verdade. Ela assim, com a câmera foi logo uma coisa bastante natural. Mas ao mesmo tempo. Não sei, eu acho que conhecendo ela, quer dizer, não é, também não me surpreende completamente que ela participa, ela é assim, ela é ativa, ela participa nas coisas, tem a sua opinião e, portanto, naturalmente, tanto naquele contexto que ela fosse dar o seu contributo e a sua opinião. E nesse sentido também me interessava que fosse um filme com ela, ao lado também, claro, quer dizer, há várias camadas que é difícil depois, mas há um lado também muito pessoal meu de realmente querer ter registá-la ela em vídeo, em filme, em tê-la estas nossas conversas e ter ela, né, de memória, que para mim é muito importante ter este registro. Não há assim, mais pessoal, assim, há tudo um pouco. Pronto, uma coisa só curiosa, pronto, tem a ver depois com este lado de exibição dos filmes e isso surgiu com este filme que também não. É que tenho tido reações dos espectadores, assim, é bastante, quer dizer, muito comunicativas e bastante expressivas, e depois é giro porque os espectadores, o público, já me disse, pessoas já me disseram, eu gostei muito daquela cena, depois eu dizem, eu gosto muito daquela, mas não há uma cena única que digam, aquela cena do filme foi. Não, cada espectador parece que escolhe a sua cena que lhe tocou, ou que lhe marcou, ou que ficou na cabeça por causa do filme. E para mim isso foi. Fiquei feliz porque tenho mesmo prazer que cada pessoa pegue um filme para si e que o viva à sua maneira, ou que o tenha, enfim, tenha a sua relação e que não seja também um espectador passivo, guiado por um filme narrativo fechado. Seja um espectador que ele próprio constrói a sua própria linha de fio condutor onde quer estar. Eu apetece-me até citar uma palavra que a tua avó usa a certa altura, que é abertura. É uma palavra até que tem. E está sempre aberta. Sim. E que tem uma história até na semiótica que foi muito interessante associada a isso que dizes, não é? Essa totalidade de leituras e depois faz esta espécie de temporalidade que eu senti como universal, não é? Eu não senti que era a Maria Leitão e a avó Lourdes Albuquerque era uma ideia de net, ou uma ideia de tempo partilhado entre net e avó, entre net e avó. E isso é preciso um espaço aberto e não um espaço fechado. Apesar de ser isso, por acaso agora eu estava a ver o filme outra vez e já começo a construir demasiado, não é? E a pensar demais e a interpretar demais. Mas é interessante ver como, por exemplo, tu colocas a história do colar depois dela falar desta abertura, não é? E há a preocupação de fechar, não é? Do colar. Eu achei interessante isso, esse lado do espaço fechado e desta abertura, não é? Há sempre um espaço, é uma reclusão, não é? Que é, por exemplo, uma coisa que há também é uma prisão. Há também um espaço fechado é uma prisão. E no teu caso não é. Mas na verdade também isso foi o próprio filme que mudou, porque ela, na verdade, no início do filme tem os espaços fechados, é muito a forma como ela, principalmente no verão, está em casa. Está tudo às escuras. E eu não podia filmar assim, eu não tinha luz. Eu podia começar a ver os estores. Ou seja, volta-me a acontecer que tinha que interferir bastante, que estraguei vários estores na casa. mas era preciso abrir para eu poder conseguir filmar, porque não tinha muitas vezes luz suficiente, mas ela viu. Então, sim, há ali uma. Mas isso também é assumido. Vamos fazer uma coisa diferente. Vou mudar aqui para as filmagens, vamos filmar, preciso de outra. Outra? Não sei se. Sim, Eu queria um bocado saber como é que te relacionas agora com este objeto, não é? Tipo, tem essa dimensão pessoal, mas ao mesmo tempo essa dimensão de relação com o cinema.
acho que um dos aspectos que me chamou a atenção foi a tua linguagem. Acho que é muitas vezes tem estado pessoal de linguagem afetiva, mas depois, por outro lado, tem muitas vezes a linguagem com termos muito cuidados, no caso técnico, a tua técnica, a naturalidade, ou quer dizer, uma série de termos que ajudam a dar uma dimensão mais universal. Mas era um bocado perceber como é que esse objeto também corresponde nesse momento, o antes e o depois, o que é que segue, não é? Se é assim um objeto à parte da filmografia, se é um meio. Eu acho, quer dizer, para mim foi mesmo questionar, mesmo da minha comissão, da minha passada do cinema, e de certa maneira sinto-me esta experiência muda e vai mudar, quer dizer, mudou, e o facto só da diferença de eu ter pegado na câmara e a diferença também de eu não ter tido, ou seja, normalmente quando trabalho com outra pessoa, eu digo, eu gostava disto, depois outra pessoa traduz o que eu digo para uma imagem ou um som. Neste caso eu não havia tradutor, era uma coisa orgânica minha, e eu acho que nesse sentido sim, mudou-me e tem implicações no que eu vou fazer, faço agora, ou próprio agora, e vou fazer no futuro. E sim, nesse sentido mudou bastante. Mesmo de explorar aqui. Quer dizer, sim, é um filme para mim marcante, não só em termos pessoais, mas em termos também de acho que quero trabalhar no cinema. Não sei, não sei dizer mais. Não, era um bocado também essa questão da linguagem também foi, de alguma maneira estava um bocado a falar um bocado se tinha sido trabalhada. Sim. Aquela ideia da tua avó de dizer a câmara fica melhor ali, quer dizer, parecia que havia depois ali uma outra dimensão de linguagem quase técnica, cinematográfica, que aparecia ali com bastante naturalidade. O que é naturalidade? A tua técnica, a tua viagem, a tua técnica. Não, mas quer dizer, há momentos que é mesmo naturalidade e depois há outros que são mais construídos. Mas essa exploração que a gente faz no espaço, realmente ela conhece melhor a casa do que eu e sabe como é que nos, enfim, bate ou não bate, ela sabe me dizer melhor que vivo lá e que realmente ela tem razão. Agora é melhor do que filmar naquela sala do que na outra. E isso é um conhecimento que, de certa maneira, é técnico e é dela, porque ela é que tem a experiência, também não tinha, enfim, estava muito quase com aquelas no início, então não tinha assim tão a noção das coisas e de certa maneira ela também conhece melhor o espaço, é como, de certa maneira, era a pessoa, quer dizer, a especialista ali de me poderia ajudar um bocado a introdução do espaço e da luz, e isso para mim foi muito interessante ter sido com ela e dela realmente partilhar esse conhecimento que eu fui aprendendo ao longo das filmagens, mas que ela já tinha para viver ali. Há aquela sequência, aí eu diria que isto, não sei, é surpreender a tua avó que é a sequência da luz refletida sobre o Cristo e é extraordinário depois a conclusão da luz. E é muito bem observada a palavra, que eu acho que é muito importante aqui, que é algo. Pois isso é técnica, não é? Quase como quem diz aleluia, não é? Eureka, ou coisa assim. Ou seja, há um bocado esta ideia do milagre da técnica, que também faz um milagre, que é consertas a televisão, não é? E ela diz há um milagre. Eu acho que é deste Sim, há coisas tão. Sim, é o som, é a imagem, que há uma distinção que é feita pelos Jonas Mekas e que ele distingue o realizador, do director. Eu gostaria de ter que a tua avó é o director e tu és o filmar, em certo sentido. Sim, porque não, inspirou-me um bocado nessa coisa do filmar, no sentido de pegar na câmera e ser aquela coisa prática diária. Mas tem aquela coisa de apontar e de definir, não é? Há um bocado esta coisa de apontar e definir. Apontar e definir. Até a história do iogurte. Primeiro como jogador. Exatamente, ordem. É o director. Ela é claramente o director. Ela é mais. Tu és mais
a diferença depois aí é o efeito da montagem, porque aí não foi um processo partilhado na montagem. A montagem é realmente um trabalho e aí, pronto, e aí há algumas implicações, mas não, ela não fez parte. Na rodagem sim, na rodagem há uma partilha, mas na montagem já não. A montagem, aliás, ela própria só viu o filme projetado, quando foi projetado no Índio, portanto viu com o público, também estava assim como era normal, ver o que ela ia achar, estava como aquela, gostasse de alguma coisa, ela não gostasse de se ver, né? Mas foi uma experiência ótima, não, foi uma experiência muito boa. E ela hoje até tem uma relação muito, para mim, muito marcante com o filme, que é daquelas coisas que uma pessoa não pensa quando faz o filme e pensas no guerra, no momento e não sei o quê. Mas há uma dimensão pós-filme. E no caso dela, ela vê-se como. Ela diz-me, tipo, ainda hoje, lá, estou aqui em Famalicão, ela sabe, né? Fica assim, não, vamos estar em Famalicão, né? O filme já foi a Macau e ela ligou-me e dizia, já viste, Maria, estamos em Macau. E nenhuma de nós foi, mas estávamos lá. Então, e ela diz, eu nunca pensei aos 90 anos aparecer no cinema, a minha vida, nunca pensei que a minha vida pudesse ainda me trazer surpresas dessas. E ela tem uma dimensão nova. E nunca pensei nada disto, nunca pensei ser atriz aos 90 anos. Aquela imagem de Chaplin estava mesmo lá. Faz parte. Eu por acaso pensei, isto é para os críticos. Os críticos. Alguém vai escrever um dia sobre isso. Não, mas na verdade estava lá, não foi. Aquilo era um quarto que era. Não, era um quarto que era quer dizer, era um quarto já jovem, da minha tia, estava lá, não sei.